Então, diga-me, como você se expressa hoje em sua vida? Como que você se expressa? Saiba que se expressar através da sua mente apegada e dualista e absolutamente terrena, de baixa consciência e limitada pelos quereres e não quereres, você está cometendo um grande erro na sua vida. Qualquer expressão que você queira externar ou internalizar, se for dualista, é um grande erro que você está cometendo. Mas, se eliminares esses quereres e não quereres do ego, passarás a se expressar através da alma feita à semelhança de Deus. Como que você quer se expressar na sua vida? Através dos venenos do ego, dualista, inexistente, ilusório, ou através da alma idêntica a Deus. Então, tudo será as expressões, as reações e decisões da alma divina se você for uma pessoa desapegada, uma pessoa que conseguiu já neutralizar a mente e fazer a alma se manifestar. E aí sim vai expressar com toda pureza, com toda sabedoria, com todo amor onipresente, onisciente e onipotente, todas as virtudes, terás as mesmas expressões idênticas à de Deus. Tudo conduz e tudo será absolutamente divino. E a outra diferença é que todas as expressões dos apegados sempre são causas negativas. Não existe uma única expressão do apegado que seja causa divina. Não existe. Aí a pessoa pode falar, mas eu acertei muita coisa na minha vida. Tomei muitas decisões, falei coisas boas na minha vida. Não falou, se foi dualista, não falou. É um mero convencimento do ego, que te impõe que te faz ser iludido de que você fez coisas boas nessa vida. Não fez, tenha a certeza. Se é o ego se expressando, o ego não pode expressar nada divino. Ao passo que a expressão da alma sempre te conduzirá à união eterna com Deus. Agora, vê se as pessoas falam assim, eu tenho fé em Deus, oro para Deus, sou ligado em Deus, isso, aquilo, mas eles continuam sendo pessoas egoístas. Isso não vai conduzir essa pessoa iludida, que se autoconvenceu que tem fé, que ama a Deus, sei lá o quê, e continua egoísta, jamais vai se unir eternamente com Deus. E não há nada que nos fascine mais do que experienciarmos Deus e a própria alma. Não existe realmente esse fascínio maior. Todos temos esse fascínio de encontrarmos e experienciarmos e unirmos a Deus e a nossa essência e natureza. Por quê? Pode ser uma pessoa até, sei lá, que diz por aí ser ateu, né? Ele tem sim fascínio para encontrar Deus, experienciar Deus e se tornar no próprio Deus. Por quê? Porque não existe na face dessa terra uma única pessoa que não queira ser feliz. E de onde nasce essa felicidade? A única fonte da felicidade plena, real, verdadeira e eterna é Deus. Então, ele não tem a consciência, mas se ele quer ser feliz, ele está procurando Deus. Então, tem fascínio, sim, pela plena, eterna felicidade. E isso significa que tem fascínio de experienciar Deus. E nada deveria impedir de experienciarmos essa nossa origem divina. Mas, até hoje, todas as experiências das pessoas apegadas não passam além do nível mental e material. Isso não é nenhuma felicidade, não é nenhuma experiência divina. Você pode ser rico, famoso, poderoso, mas nunca terá uma experiência
divina. Pode ter essa experiência a nível mental, material, circunstancial, factual, mas jamais a espiritual. E nenhuma experiência verdadeira, verdadeiramente divina, o apegado vai conseguir. O ego não existe e então não tem como essa pessoa ter uma experiência real, verdadeira e eterna com Deus, e nem com a sua própria alma. E hoje todos vivemos num mundo ao qual não pertencemos. Se hoje a gente vive num mundo ao qual não pertencemos e você acha que as suas experiências boas aconteceram nesse mundo, então está bem enganado. Por quê? Porque se somos feitos à semelhança e unos a Deus, isso significa que pertencemos ao mundo dele, ao mundo de Deus, e não a esse mundo material. Então, todas as experiências nesse mundo material não têm valor nenhum, porque a única experiência que nos vale é a experiência ao nível mental e espiritual, e não mental e material, tá certo? Então, devemos descobrir que pertencemos ao reino de Deus, enquanto vivemos aqui nesse mundo que não é nosso. Mas reflita por um momento. Imagina você chegando a um local pela primeira vez, que é nesse mundo. Não é a primeira vez, né? Mas vamos considerar como primeira vez, porque todo mundo nasce com a mente zerada. Então, imagine você chegando num local pela primeira vez, esse local totalmente desconhecido. Para uma criança é um lugar totalmente desconhecido. Então, sei lá, imagine uma cidade que você nunca foi, você está indo lá pela primeira vez, sem celular, sem GPS, sem acesso à internet, etc. Com certeza, você vai pedir informações para alguém que te indique onde fica o destino que você quer ir, tá certo? E aí, quando você sai lá do aeroporto, a primeira pessoa que você encontra, um surdo, mudo e cego. E você, por acaso, você teria essa audácia ou essa inteligência ou falta de inteligência de ir perguntar as informações que você necessita para um cego, surdo e mudo? Eu quero ir em tal lugar, o meu destino é tal lugar. Você pergunta para o cego, surdo e mudo, você acha que você vai obter a resposta correta? É claro que não. Pois bem, os apegados são aqueles que colocaram a responsabilidade do seu destino, do destino de suas vidas, nas mãos do inexistente ego. Como que você consegue colocar o destino da sua vida, o destino da sua família, do seu trabalho, da sua finança, dos seus relacionamentos nas mãos do ego maldoso e venenoso e inexistente? Pense, se você não confia nem no surdo, nem no mudo e cego que está à sua frente ali, você confia o destino da sua vida no inexistente, trapaceiro e venenoso ego? Você tem essa coragem? Tem sim, tem sim. Você tem essa burrice? Tem sim. Todos os apegados têm. Afinal, quem em sã consciência pode cometer tamanha insensatez e ignorância na vida, de você colocar o destino da sua vida nas mãos do venenoso e inexistente ego? É uma insanidade total. É sim pura ignorância dar ouvidos e se submeter aos comandos do ego ilusionista e não existente, que sempre, a cada querer, te afastará da sua origem divina, pois é puro egoísmo, pura ganância, materialismo, orgulho, arrogância, medo, etc. Tá certo? Então, caia fora desse ego.
elimine, pratique contemplação, pratique neutralidade, permita que as vontades de Deus fluam na sua mente e na sua vida, mas tem que fazer de tudo para eliminar esse ego, senão o seu destino vai ser como de tantas outras vidas e vai perder a chance desta vida aqui também. Vai perder a chance de viver eternamente feliz, tranquilo e próspero, próspero por natureza. Mas, infelizmente, é o que todos os apegados estão fazendo com suas vidas, confiando nos comandos mentais de algo inexistente. O ego é inexistente, pois... Por quê? É simples. Por que você não pode ser o ego? Porque você não pode ser o eu-alma e o eu-ego simultaneamente. O eu-alma, ou você-alma, é feito à imagem e semelhança de Deus e é eterno, imutável. Ninguém tira essa condição. Então, você é realmente o eu-alma idêntico a Deus, e ninguém muda essa situação. Então, enquanto você está assumindo o ego, é uma falsidade total. Por isso que não pode ser esse é o ego. E creia, elimine o ego, eliminando esses quereres, e serás eternamente feliz, como Deus, como Buda disse. Não desejas nada desse mundo e serás eternamente feliz. Portanto, não faça dos seus pensamentos e sentimentos dualistas a lei da sua vida. Todos os apegados impõem todos os seus quereres e não quereres, gosto ou não gosto, pode ou não pode, em suas vidas e nas vidas dos outros, como se fosse uma lei. Ele que cria essa regra, essa lei, e quer impor na família, nos filhos, no trabalho, no relacionamento, etc. É tudo quero ou não quero, impositivo, como se fosse lei, uma lei, sei lá. Apesar que hoje as leis são todas elas deturpadas. Por isso, esse sentimento possessivo, autoritário, impositivo, dominante, opressor, déspota, é porque usam essas suas vontades absolutamente negativas como leis na sua vida. Quando a alma é exatamente o oposto. A alma é exatamente o oposto. A alma é puro amor contínuo e eterno. Quando a alma é pura virtude, da paz, paciência, compaixão, etc. Lembre-se, você é a personificação de Deus. Então, renuncie à personificação do ego. Você não é esse ser ego, tá certo? Você é o ser feito à semelhança de Deus. Em outras palavras, você é a divina alma espiritual eterna, que, por ora, pensa mentalmente ser o ego. Pensar que é o ego é a mesma coisa que você pensar ser um inseto qualquer. E nem pensa que estão errados. Cada apegado tem... eu sou egoísta, sou isso, sou aquilo, apesar de não admitir muitos, né? Mas todos eles são verdadeiros seres que são absolutamente contrários à alma divina. E sabe por quê? Porque o ego te faz esquecer da sua origem e te faz ser apegado ao oposto da sua origem. Você fica com as qualidades opostas à sua origem, porque o ego simplesmente te faz esquecer da sua origem. É por isso que nenhum apegado corre atrás da sua origem. Nenhum apegado quer praticar, calar o ego. Por quê? Ele esqueceu, o ego faz esquecer que a origem dele é Deus. Embora todos, teoricamente, saibam que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que todos somos filhos de Deus. Não é assim que diz?
somos filhos de Deus? Pois bem, na verdade, teoricamente sabe que é filho de Deus, mas na prática é filho do capeta, é filho do ego. Então, age como verdadeiros filhos do ego, ao invés de agir como filhos de Deus. Isto é, você é um ser espiritual que se agarrou e se apegou ao mundo material e vive essa falsidade como sendo real e verdadeira. Só um parênteses aqui. Só um parênteses. Teve um psicólogo que desde criança ele se interessava por questões espirituais. E ele se formou em psicologia e ele descobriu, ele estudou nas melhores universidades americanas e descobriu que o mundo do ser humano é uma verdadeira matrix, é um verdadeiro mundo matrix. E aí ele começou a divulgar que realmente o mundo, a vida humana aqui na Terra é uma verdadeira matrix. É um holograma, como se fosse um holograma. De acordo com os seus quereres e não quereres, de acordo com os seus desejos ou não desejos, você cria um mundo que é uma verdadeira matrix, um holograma. E os americanos, descobrindo isso, a CIA e o exército americano, descobrindo isso, foram atrás dele. Para quê? Para fazer uso militar dessa possibilidade. Para os americanos era uma possibilidade, para ele era real, que o mundo aqui é um verdadeiro holograma que você cria através dos seus pensamentos. É a lei da natureza, é a lei da causa e efeito, é simplesmente isso. Causas negativas, efeitos negativos. Você está criando o seu mundo holograma. E a CIA entrou em contato com ele, e o exército americano entrou em contato com ele para fazer uso militar sobre isso, só que ele recusou. Eu só estou diminuindo a história aqui, resumindo a história. Ele se recusou a trabalhar para a CIA e para o exército americano. Logo, logo, ele desapareceu. Ninguém sabe se ele... Nunca encontraram o corpo dele, simplesmente ele tinha família, simplesmente desapareceu. Simplesmente desapareceu. É sempre aquela velha história: se não serve, se não quer servir a mim, não vai servir aos outros. E de duas uma, ou está morto, ou trabalha para a CIA em segredo e está lá vivendo como uma outra pessoa. Mas ele provou que a vida é um verdadeiro holograma. E é essa vida que a gente vive aqui. Holograma, vocês sabem, né? Não é real. Parece real, mas não é real. Tá certo? Por isso que é Matrix. E ele descobriu isso e eles queriam usar, ou estão usando, para esses outros fins. Então, vamos lá. Daí a obrigatoriedade de... Porque o mundo Matrix, o mundo holograma, não é um mundo verdadeiro. O mundo da alma de Deus é o real e verdadeiro. Não existe outro mundo a não ser o real e verdadeiro, que é a da nossa alma. Por isso é um mundo absoluto. Agora, esse mundo aqui, dos apegados, é verdadeiro holograma. Por isso que a gente sempre fala aqui, isso eu li hoje sobre esse caso, mas a gente sempre falou aqui, você nunca teve sofrimento na sua vida, você nunca teve tristeza, você nunca passou por perrengue nenhum. Isso é tudo ilusão criada pela mente apegada.
É um verdadeiro holograma, como esse mexicano, esse cientista mexicano descreveu, tá certo? E daí a obrigatoriedade de eliminar esses quereres para eliminar esses hologramas, que tornam escravos do mundo material. Ademais, apesar de muitos apegados serem religiosos e convictos da sua fé em Jesus, Buda, em Deus, na realidade vivem em constante guerra com Deus. Pode ver, as pessoas, não, eu rezo todo dia para Deus, agradeço todo dia para Deus, e tem Deus como seu protetor, isso, aquilo, mas na verdade, estão em constante, todos os dias estão em guerra com Deus, em guerra, em verdadeira guerra. Sabe o que é guerra? Um contra o outro. E isso parece um absurdo, mas é a realidade da vida cotidiana de todos os apegados. Pense, o ego obriga a pessoa a viver todos os dias, o dia inteiro, a usar dos quereres e não quereres egoístas, apegados, etc. E o uso dessas dualidades são verdadeiras guerras, pois elas não permitem que os desejos de Deus fluam em sua mente e na sua vida. Fica lá orando, rezando, pedindo, agradecendo, mas não permite que os desejos de Deus fluam livremente em sua mente. Isto é, o ego impede o fluxo das vontades de Deus, e isso sim é um conflito que o próprio apegado aplica em sua própria mente e contra Deus e contra a sua natureza, que é a alma divina idêntica a Deus. E o pior, não percebem esse impedimento e continuam a orar para Deus. É uma ignorância em cima da outra. Ele está convencido de que tem ligação com Deus quando ele tem ligação somente com as dualidades, porque no dia a dia é só dualidade. Quando o ego impede as manifestações diretas da alma e do Criador. E aí fica orando pelas manifestações de Deus. Um absurdo, um absurdo. Ele permite livremente a manifestação dos quereres dualistas e fica pedindo para Deus se manifestar na vida dele. Deus não vai se manifestar para o ego que não existe. Tá certo? Então, é uma ignorância em cima da outra. Portanto, desperte-se desse pesadelo de permitir os venenos do ego dominar a sua mente e impedir as manifestações de Deus. Pratique a neutralidade mental, pratique a pura e simples contemplação, e tudo se divinizará automaticamente e naturalmente. E não pense que você tem que lutar pela sua felicidade. Nunca pense que você tem que lutar pela sua prosperidade, pela sua segurança, pela sua paz, etc. Jamais pense. Todo apegado, ele luta pela sua felicidade, pela sua prosperidade, por isso, por aquilo. É exatamente o oposto que Deus quer da sua vida, que você não lute por essas coisas. Muito pelo contrário, perceba que você já tem tudo isso. Você já tem tudo isso. Você já tem felicidade, paz, segurança, sabedoria, virtude, prosperidade. Você já tem tudo isso. Tá certo? E você ficar procurando pelo que você já tem é o quê? Pura ignorância. Não existe ignorância maior do que essa. Eu costumava dizer que é a mesma coisa você ter um tesouro na sua casa e ficar procurando onde que está o tesouro. Não, é muita burrice. Então, jamais lute, porque você já é dono disso tudo. Afinal, você é feito à imagem e semelhança de Deus, você é um pedaço de Deus. Mas optou e só sabe dar preferência ao ego. E como você só dá preferência ao ego, isso significa que você deve parar de dar preferência aos erros do ego, simplesmente calando esses quereres e não quereres ilusórios,
porque é o ego que te faz lutar pela sua felicidade, faz lutar pela segurança da sua vida, a segurança da sua família, pela prosperidade egoísta através dos quereres materialistas, tá certo? Perceba que você quer paz em todos os sentidos da vida, mas te pergunto, a sua mente te deixa em paz? Hã? Eu quero paz, eu quero felicidade, quero tranquilidade na minha vida, na minha família, na minha finança. Tá, espera aí. Você está procurando a felicidade, mas a sua mente te deixa feliz? A sua mente te deixa em paz, segura? Você está procurando segurança, a sua mente te deixa segura? Ou fica lá estressado, nervoso, insatisfeito, medroso, triste, ansioso, etc. Quanto mais você luta, mais ansioso, medroso, estressado você fica. Não é isso? E você não percebe esse mecanismo dessa desgraça desse ego? É o que todo apegado faz. Quer proteger isso, quer proteger aquilo. Quanto mais você quer proteger, quer conquistar, mais você lasca a sua mente e a sua vida. E lasca também a família. Tá certo? Então, como disse, você luta pela paz e felicidade, mas não quer lutar pela simples contemplação e não quer lutar pela simples neutralidade mental. Neutralidade que despertaria a alma divina idêntica a Deus para a eternidade. Realmente, a vida dos apegados é uma insensatez total. É isso aí, pessoal. Boas práticas da contemplação que irá descomplicar a vida em todos os sentidos. Boas práticas da contemplação que vai divinizar a sua vida eternamente. Tá certo? Falou, pessoal. Obrigado.